a Assíria, liderada pelo rei Ben-Hadad, se levantou contra Israel, o povo de Deus. Ben-Hadad se reuniu com os seus oficiais e planejou estratégias para pegar Israel desprevenido e assim destruir o povo de Deus. Porém, cada vez que ele preparava uma cilada para destruir o povo de Deus, Israel tinha o livramento. Os seus planos davam errado. Então Ben-Hadad reúne os seus oficiais e capitães e, enfurecido, diz: há um traidor entre nós, pois cada vez que preparamos ciladas para aniquilar o nosso inimigo, é como se eles soubessem com antecedência e têm o livramento. Então, um dos seus oficiais levanta a mão e diz: meu senhor, não há entre nós traidores. Há entre Israel um homem de Deus, um profeta, e tudo quanto o Senhor diz, mesmo no seu quarto privado, Deus lhe faz conhecer, e ele revela ao rei e ao exército de Israel todas as nossas estratégias, e assim eles têm o livramento. Então o rei da Síria, Ben-Hadad, destaca um grande exército, inúmeros soldados armados com espadas, lanças e escudos, com carruagens e cavalos, e ele envia esse exército à cidade de Dotã, onde o profeta Eliseu estava, acompanhado do seu servo Geazi. Eles chegaram ao anoitecer e cercaram a cidade de Tobi. O profeta dormia ao lado do seu auxiliar. E diz a palavra em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, que o auxiliar do profeta levantou pela manhã bem cedo, e quando ele olhou à volta, ele percebeu que a cidade estava cercada. Havia um grande exército inimigo que estava ali para prendê-los e até matá-los. Ele fica desesperado, porque ele percebe que não havia como fugir e nem para aonde fugir. Não havia o que fazer aos olhos humanos. Então ele, desesperado, acorda o profeta: homem de Deus, levanta. O profeta levanta, olha para ele e lhe diz: o que houve? E ele diz: homem de Deus, há um exército cercando a cidade, seremos presos e mortos, é o nosso fim. A visão do auxiliar do profeta era uma visão terrena, limitada às coisas materiais. Ele não tinha uma visão espiritual. E a Bíblia diz que nós devemos andar pela fé. O justo vive pela fé. A palavra diz: se já morrestes com Cristo, olhai para as coisas que são de cima e não para as que são de baixo.
O Filho de Deus que vive pela fé não é guiado por aquilo que está diante dos seus olhos. Ele tem a capacidade de, através da fé, acessar o mundo invisível, aonde o Deus Todo-Poderoso já preparou todas as bênçãos que nós precisamos antes da fundação do mundo, e a partir da fé nós tomamos posse e trazemos para o mundo real, visível e material. A fé nos dá esse poder. Por isso Geazi estava desesperado e diz: profeta, estamos cercados, é o nosso fim. Então o profeta calmamente faz uma oração e ele diz: ó Senhor, peço-te, abra os olhos deste moço para que veja. Ele tinha visão, mas a sua visão era limitada às coisas da terra. Os seus olhos só compreendiam o que a razão pode explicar. Ele não tinha visão espiritual. Mas quando o profeta orou, o Senhor dos exércitos, que governa os exércitos de anjos que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação, abriu os seus olhos espirituais. E a partir daquele momento, Geazi, o auxiliar do profeta, que estava desesperado, pensando que era o seu fim, porque só conseguia ver o exército inimigo, conseguiu ver que ao redor deles havia um exército muito mais numeroso e poderoso. Haviam carruagens de fogo e anjos enviados direto do trono da glória, e estes eram mais numerosos e mais poderosos do que aqueles que foram enviados por Ben-Hadad para prendê-los. Então ele teve paz no meio da guerra. É isso que Davi disse lá no Salmos 27, no versículo 3 e 4: ainda que um exército se levante contra mim e os inimigos me cerquem, eu não temerei, nele eu confiarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Deus precisa abrir os teus olhos espirituais. Quando Deus abre os olhos espirituais de uma pessoa, essa pessoa não se limita em ver os problemas físicos que se apresentam diante delas. Ela não olha apenas o gigante que a afronta, porque a pessoa que consegue ver apenas o problema se desespera, desanima, diz: é o meu fim, eu não tenho forças, não há o que fazer, como Geazi. Mas a pessoa que tem os olhos abertos pelo Rei da Glória e consegue ver o mundo espiritual, diz como o apóstolo Paulo: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais que vencedor, porque ele sabe que no momento certo, Deus que envia os seus anjos para trabalhar em favor daqueles que o temem, vão agir, e a porta vai se abrir, a solução vai vir. Você não precisa saber como ou quando, você só precisa manter a tua fé, porque se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus. Se você tem fé,